Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas Morar na Espanha e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o pior de se viver aqui na Espanha. As 7 piores coisas e o mais interessante é que não é segundo a nossa opinião, ok? Porque muitas vezes quando a gente fala em base às nossas experiências, isso acaba refletindo um pouco opiniões pessoais. E a minha experiência, a sua experiência talvez não vão ser iguais, tá? Esse vídeo eu fiz em base a uma pesquisa que foi feita aqui na Espanha por uma rede de hotéis chamada Hotéis Zenit. E também tem mais pessoas atrás dessa pesquisa. E é muito interessante o que se menciona, porque eu concordo com muitas das coisas que estão aí. Então você vai ver nesse vídeo aqui 7 coisas reais que incomodam não só estrangeiros que vivem aqui, senão os próprios espanhóis, a comunidade espanhola, né, os nativos aqui que vivem aqui na Espanha, ok? E no final do vídeo eu também vou comentar um pouco algumas coisas que incomodam a mim e a minha família de forma pessoal. Bom, vamos lá. Se você não conhece a gente, nós somos uma família de brasileiros que levamos já 5 anos vivendo aqui na Espanha. Nós temos nacionalidade espanhola, já estamos aqui já faz um tempo. E a gente faz vídeos aqui no canal sobre vários aspectos, tá? Mas chega de enrolação e bora pro assunto. Qual é a primeira coisa que é muito ruim segundo os próprios espanhóis? E a primeira coisa é algo que nós brasileiros também estamos acostumados, que é a alta taxa de desemprego. Na verdade, inclusive, já faz um bom tempo que a taxa de desemprego aqui da Espanha é mais alta, inclusive, que a taxa de desemprego aí no Brasil. E não vale mencionar questões como, mas é porque os números talvez não são tão reais, a taxa de desemprego no Brasil é maior, porque tem gente que está como microempreendedor e não está gerando dinheiro suficiente, porque isso acontece aqui também, tá? Aqui existem os autônomos, tem muita gente que está dado de alta como autônomo e não estão gerando recursos suficientes também, e não estão computados na taxa de desemprego, ok? Então não vale essa comparação. O que eu quero dizer com isso? Que nós brasileiros já estamos acostumados com essa realidade, e aqui na Espanha a situação, infelizmente, não é diferente. Só para você ter uma ideia, a média da taxa de desemprego na Europa não passa dos 6,2%, a média europeia de desemprego, ok? E aqui na Espanha é mais que o dobro. Hoje em dia, janeiro, fevereiro, na verdade estou gravando esse vídeo em fevereiro, então deve ser índice de janeiro de 2023, a taxa de desemprego da Espanha está em 13,4, ou seja, mais que o dobro da Europa. É uma das maiores taxas de desemprego de toda a União Europeia, o que para níveis europeus é muito alto, e inclusive para o nível que a gente está acostumado no Brasil, também é uma taxa de desemprego muito alta. Aqui o desemprego se chama paro. Então, normalmente eles falam la fila del paro ou el índice del paro, la taxa del paro, que é muito alta aqui. E, claro, isso reflete em problemas para você encontrar trabalho. Não é fácil encontrar trabalho aqui na Espanha, ok? Segunda coisa que incomoda muito os espanhóis, e é um problema também que vem se agravando com o passar do tempo, que é o acesso à moradia, que é bem difícil. Os aluguéis aqui na Espanha subiram muito nos últimos anos, mas subiram bastante mesmo. Não é fácil encontrar imóveis para alugar. Em grandes cidades como Madrid, Barcelona, é dificílimo encontrar imóvel, a concorrência é muito grande e os preços estão pelas nuvens, tá? Alugar um imóvel, sobretudo nas cidades grandes, é uma tarefa muito difícil aqui na Espanha. E isso é um problema que muitas vezes, se você vai morar num pueblo, numa região mais afastada, nós, por exemplo, moramos numa região central da Espanha, um pouquinho aí para baixo de Madrid, mas é uma região que é conhecida como Espanha vaciada, porque tem poucas pessoas morando aqui. Então existe mais oferta de imóveis e, por causa disso, o preço dos imóveis, dos aluguéis, é um pouco mais baixo. Mas mesmo assim aqui subiu bastante. E isso tem incomodado muito os espanhóis, por quê? Porque isso está afetando diretamente o custo de vida. Os salários aqui não tiveram reajustes praticamente e o custo de vida subiu bastante. Então a segunda coisa muito ruim de viver na Espanha é o custo dos aluguéis. Isso também é muito semelhante no Brasil. Na verdade, nesse sentido, eu diria que o Brasil inclusive é pior, porque muitas vezes vai um salário inteiro para pagar um aluguel, mesmo em cidades pequenas, e aqui normalmente se você vai morar numa cidade pequena isso acaba não acontecendo. Terceira coisa que incomoda muito os espanhóis, terceira coisa ruim de se viver aqui na Espanha, é a questão da desconfiança com a classe política. Isso não estou dizendo eu, tá? Isso está nessa pesquisa que foi feita aí, que foi divulgada. Eu vou deixar o link aqui para vocês poderem acompanhar. Aqui que eu estou me referindo aqui. Existe uma pesquisa que se faz aqui a nível europeu também, que se chama Eurobarômetro da Comissão Europeia, e revela que 90%, 9 de cada 10 espanhóis não confiam nos políticos.
o amiguismo, o quem indica para cargos políticos, a manipulação da mídia. Isso aqui está soando um pouco aí também aí a realidade do Brasil, né? Corrupção. E aí o povo realmente tem esse alto nível de desconfiança, um dos maiores índices, o nível de desconfiança com a classe política daqui da Europa. Quarta coisa ruim aqui da Espanha são os problemas sociais que dividem os espanhóis. E ao que eu estou me referindo com isso? Se você pesquisar, por exemplo, a questão dos ocupas, você sabe o que é um ocupa? Você não sabe, depois você pode pesquisar, vou te explicar mais ou menos. Um ocupa é quando uma pessoa que não tem onde morar, não é um sem-teto, como no Brasil, tá? Simplesmente uma pessoa, e tem muitos casos de ocupas que sim tem dinheiro, mas se mete na sua casa, entra na sua casa, seja casa de aluguel, seja uma casa que está abandonada, seja, tem muitos casos de pessoas que saem de férias e quando volta tem uma pessoa dentro da casa. E é super difícil tirar essa pessoa de dentro da casa. Além de ser difícil tirar essa pessoa dentro da casa, você não pode tirar a conta de luz e de água do seu nome. Sim, senhor, sim, senhora, você tem que seguir pagando a conta de luz e a conta de água dessa pessoa que está aí. E pode levar 2, 3 anos para você tirar um ocupa de dentro da sua casa. Então isso gera muito debate e divide muitos espanhóis, porque tem gente que fica com pena, tem gente que é contra, e aí se você não está do meu lado, você é meu inimigo. Isso gera muita divisão dentro do que é a própria sociedade espanhola. Imigração ilegal, corrupção, monarquia, a ideia de separatismo, né, na Catalunha, tudo isso também gera muita instabilidade social na Espanha. E é o quarto ponto que saiu nessa pesquisa, que é um ponto ruim pelos próprios espanhóis de se viver aqui na Espanha. Quinto aspecto ruim da Espanha é a qualidade da educação. E talvez você vai dizer, Marcos, mas a educação aí na Espanha é ruim? E eu diria para você que não. Nos 2 primeiros anos que nós vivemos aqui, sem a gente saber, as nossas filhas estavam estudando num colégio concertado. Um colégio concertado dito de uma maneira bem simplista, é como se fosse um colégio particular com subvenção do governo, tá? Que o governo auxilia aí. Então, tem pessoas que não estão necessariamente pagando esse colégio, mas as crianças estão estudando nesse colégio particular. Então, a gente teve a sensação de que a educação na Espanha era impressionante, tá? Porque o nível dessa escola, onde elas estudaram os 2 anos, sim, que era incrível. Depois desses 2 anos, a gente descobriu, né? Porque, na verdade, foi como a gente veio com o imigrante retornado, tivemos algumas concessões, por assim dizer, e algumas delas sem a gente nem sequer saber, que foi o caso das meninas estudarem nessa escola, né? Aí depois as meninas passaram para uma escola pública, tá? E comparando com o nível do Brasil, a educação aqui continua sendo melhor, mas se nota a diferença, tá? Dessa escola concertada, né? Que é uma escola particular, para a escola pública. Porém, a questão aqui é que a qualidade do ensino na Espanha é ruim também em comparação com o índice europeu, tá? O índice europeu que mede a qualidade do ensino em toda a Europa. E a Espanha também está nesse quesito, por debaixo da média e piorando com o passar dos tempos. Sexto aspecto ruim na Espanha, e aqui eu tenho que concordar 100%, é a burocracia. Se você acha que o Brasil é um país de burocracia, de papelada, né, de documentação para lá e para cá, você não imagina o que acontece aqui na Espanha. É muito similar, se não for pior, tá? A parte aqui de documentação é muito complicada, os trâmites de burocracia aqui são muito complicados e qualquer coisa normalmente vai te custar bastante tempo, esforço e não é simples. Abrir uma empresa aqui, por exemplo, é muito complicado. Eu tenho um amigo que tem conhecidos que moram na Irlanda e queriam vir para cá, para a Espanha. Quando eles souberam a dificuldade que é abrir uma empresa aqui, porque eles são empreendedores lá na Irlanda, eles desistiram. Por quê? Porque lá na Irlanda, em poucos dias, você tem uma empresa aberta. E aqui na Espanha pode levar 6 meses, dependendo do tipo de atividade que você vai desenvolver, entre licenças e tudo que você tem que fazer. Então, se você é brasileiro, está cansado da burocracia aí do Brasil e está pensando em vir morar para a Espanha, prepare-se porque a situação não vai mudar, que aqui é muito parecido, se não for pior. Mas esse assunto eu deixo aí para um outro vídeo. E sétimo ponto ruim de morar aqui na Espanha, que muita gente não fala, são as diferenças legais e fiscais. Por quê? A Espanha tem um estilo de organização que pode ser um pouco confuso, tá? A Espanha é um reino de Espanha, e nesse reino existem as comunidades autônomas, que é como se fossem os estados aí do Brasil. Cada comunidade, os estados não, as regiões do Brasil, região norte, nordeste, centro-oeste, sul, ok? Mais ou menos como se fosse isso. Cada comunidade autônoma tem suas províncias, que é como se fossem os estados do Brasil. E dentro de cada província tem suas cidades. Aonde está a complicação aqui? Que apesar de que existem leis nacionais, tá? Também existem leis estabelecidas pelas comunidades autônomas. E eu sei que você vai falar, no Brasil também tem isso.
Só que no Brasil existem certos limites. E aqui, entender esses limites é muito difícil. Por quê? Porque existem leis que a lei nacional diz algo, mas os estatutos de autonomia de cada comunidade autônoma são diferentes. Então existem aspectos fiscais onde, por exemplo, uma comunidade autônoma pode determinar algo totalmente diferente da outra e diferente da outra, ainda que uma lei nacional também seja diferente de todas essas. Isso faz com que, muitas vezes, a parte de burocracia, a parte fiscal, né, impostos, é difícil você determinar quanto você tem que pagar, quando você vai pagar, a forma de fazer isso. Inclusive, assessores, consultores fiscais também demoram mais em te dar respostas sobre esses assuntos, justamente por esse problema. Porque não é tão fácil você entender esse emaranhado de leis e questões aí fiscais e legais aqui na Espanha. Bom, esses são os 7 pontos que saíram nessa pesquisa, que eu vou deixar o link para vocês verem, mas eu também tenho aqui alguns aspectos para comentar com vocês que irrita bastante a gente. Uma das coisas que eu não gosto aqui de morar na Espanha é que quando nós chegamos, a gente teve uma sensação de que o povo espanhol era bem mais educado que o povo brasileiro. Só que com o passar do tempo, eu acho que isso é um pouco pela novidade também, tá? Hoje eu vejo que o povo espanhol é muito parecido com o povo brasileiro num sentido. Isso é algo muito pessoal, tá? Somos muito mal educados, tanto brasileiros quanto espanhóis. É muito comum aqui pessoas pararem no meio do caminho, tá? Por exemplo, tá de carro, a rua tá vazia, tem lugar para estacionar, e aí para descarregar algo do carro para no meio da rua, sendo que tem lugar para estacionar. E não é que tem longe, às vezes a pessoa para do lado de uma vaga, a vaga está vazia, ela poderia estacionar, manobrar e parar na vaga para descarregar, mas como é rapidinho, ela para, acende o pisca-alerta e aí começa a descarregar as coisas e faz toda uma fila, obrigando você a ir esperar. Isso é super comum no trânsito, em supermercado, param no meio do caminho. Hoje, por exemplo, a gente passou no McDonald's para comprar um lanche, na saída do McDonald's uma pessoa parou para mexer no celular na saída. E a saída é estreita, só passa um carro. E para, liga o pisca-alerta. E como você está com o pisca-alerta, não tem nenhum problema estar aí mexendo no celular parado na saída. Eu tive que entrar pela contramão para poder passar, porque estava formando fila atrás. Então isso é uma das coisas que hoje em dia me molesta, me incomoda bastante, que é a questão da falta de respeito dos espanhóis no geral, não são todos, mas tem muita gente que é bastante folgada, o típico folgadão aí do Brasil. Esse assunto, na verdade, esse tema desse vídeo dá aqui vários vídeos, porque isso é muito relativo. Talvez você vai vir para cá também e vai ter uma experiência diferente e outras coisas vão te incomodar. Se você já mora aqui na Espanha, é brasileiro, é de outro país e já mora aqui na Espanha, escreve aí nos comentários o que mais te incomoda, o que no seu ponto de vista é ruim aqui da vida na Espanha. Obrigado por acompanhar o nosso canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curte e compartilha com alguém que queira mudar para cá. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!